gente, boa tarde, boa noite, de novo eu aqui, né? Estamos aqui de novo, vocês aí. Então tudo depende do tempo de vocês, então estamos por aqui. A aula de agora vai ser o quê? CEP Capacidade do Processo, parte 1. Como também essa aula é um pouco extensa, eu dividi em 2 vídeos para poder ficar mais fácil. Você assistir um vídeo, assimila melhor para depois assistir outro. E no meio desses 2 vídeos tem exercício no meio também. Então a gente vai aprender agora melhor um pouco do que é essa capacidade do processo, né? Isso é fundamental para quem faz CEP, controle estatístico do processo. Quer controlar, então como é que eu vou controlar? Então a gente já aprendeu algumas coisas aí para trás, né? Já fez exercício, já usou Minitab, agora vamos fazer mais alguma coisa. Então vamos começar aqui com a capacidade do processo, parte 1. Deixa eu pegar aqui meu laser, né? Que é o que a gente vai trabalhar. Então, gente, existem algumas premissas aí para você fazer análise de processo, né? Antes de começar a fazer análise de processo, você ter na sua veia aí, ó, na veia da pessoa que faz CEP, que controla o processo estatisticamente, uma das coisas que é: se você não possui dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Então, gente, fuja de pessoas com opinião. Ou, no mínimo, você pega a opinião da pessoa e vai gerar dados para saber se essa opinião é de fato uma certeza, é de fato realmente acontece. Mas com dados, só com opinião, só com blá blá blá, quem faz controle estatístico não serve. Então tem que ter dados. Então, se você só tem a opinião para dar, você não tem dado nenhum, você é mais um com opinião. Você, como controle, você vai pegar esses dados, essa opinião, e vai pesquisar os dados para poder gerar se essa opinião é um fato ou se é uma inferência, se é realmente uma dúvida ou se realmente não tem nada a ver, tá? Isso é muito para os belts aí, quem você está fazendo o curso de controle estatístico do processo, mas quem faz Green Belt faz esse curso também, tudo, isso e muito mais outras coisas, né? Ele aprende isso aí, isso tem que estar na veia do Green Belt, ele não pode deixar que as opiniões como é que se diz, atrapalhem o trabalho dele. Ele tem que, sim, claro, escuta as opiniões, porém pega as opiniões e transforma em números, dados, tá? A segunda parte aqui: não se pode melhorar o que não se mede. Como é que eu vou melhorar uma coisa se eu não medi anteriormente? Como é que eu vou comparar se eu melhorei ou se eu não melhorei, se eu não tenho dados nenhum? Vai ficar tudo de novo na opinião, e a opinião a gente tem que fugir dela, porque é controle estatístico, tem que ter números, valores para poder definir se melhorou ou não, né? A terceira aqui: as medições são a base das decisões. Então isso aqui, tudo esses 3 pontos tem que estar na veia de quem faz controle estatístico de processo. Então, medição é base de decisão, é medindo o processo que você define se você vai mexer no processo, se você vai melhorar no processo, se o processo vai continuar fabricando aquele produto, aquele serviço daquela forma que está, porque está garantindo ao cliente, tá? Então, se você não possui dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião. Não se pode melhorar o que não se mede. As medições são a base das decisões, tá? Esses 3 pontos são critérios, são premissas para você começar a ter uma boa análise do seu processo, tá? Então, o que é essa capacidade? Capacidade ou capabilidade? Capabilidade veio da nossa cultura de aportuguesar as palavras americanas, né? A gente pega palavras aí, não só americanas, como palavras de outros países, e a gente aportuguesa ela. Transforma essa palavra numa palavra em português. Por exemplo, capabilidade é igual a capacidade. Mas capabilidade vem da palavra inglesa capability. Capability quer dizer capacidade. Capability quer dizer capacidade. Só que nós pegamos a palavra capability e transformamos em capabilidade, tá? Então, foi até bom porque diferencia um pouco de capacidade. Porque às vezes quando a gente pergunta qual é a capacidade do teu processo, as pessoas falam: não, a gente faz 1000 peças por mês, faz 5000 peças por hora. Não é isso que a capacidade do processo está perguntando. A gente vai saber mais na frente. O que é que eu estou perguntando? Pela capabilidade. Então, foi interessante
transformar essa palavra porque diferenciou. Hoje em dia a gente pergunta qual é a capabilidade do processo. E vocês vão ver na frente que é diferente de quantidade de peça produzida. É outra coisa. Vamos lá, devagarzinho vai entender. Então, capacidade ou capabilidade do processo é a propriedade de atender às especificações com folga para garantir a plena satisfação do cliente. Né? A satisfação do cliente é plena, tem que ser plena. Então, para eu garantir, eu tenho que atender às especificações dele, o que é que ele está pedindo. E eu tenho que atender com folga. Se eu der uma folga para atender uns limites que ele tiver, se eu tiver alguma falha, eu tenho uma folga onde eu posso falhar e me corrigir. Então eu vou controlar dentro daquele limite que eu tenho uma folga. Quanto mais folga eu tiver para o cliente, melhor. Aí você vai calcular o seu custo-benefício. Pode ter uma folga boa, não muita folga, mas não pouca folga. Então você, depende do seu processo, você calcular o seu custo-benefício de ter um processo muito estável, com um desvio padrão muito pequeno ou um desvio padrão que caiba na especificação do cliente e consiga satisfazer o cliente. Vamos fazer os exercícios, vocês vão começar a assimilar o que eu estou falando, tá? Então, podemos falar também que capacidade é a medida da variabilidade de um processo estável em relação às especificações do cliente. Quer dizer, a capacidade, quando eu falo em capabilidade, também eu estou falando em variabilidade. Quando vocês entenderem o número de capabilidade, que a gente chega lá quando for calcular, você vai entender que quanto maior esse número, menor a variabilidade. Quanto menor esse número, maior é a variabilidade. Então já vai ter uma noção de comunicação. Quando eu falar esse número para quem conhece da capacidade, ele vai dizer, poxa, está muito bom esse teu processo. Mas quando eu falar um número muito pequeno, ele vai dizer, pô, teu processo tem que melhorar, está muito ruim. Vamos lá, vamos entender devagarzinho. Então, gente, capacidade ou capabilidade é a propriedade de atender as especificações com folga para garantir a plena satisfação do cliente. Isso é que está em jogo, satisfação do cliente. Ou falar também que capacidade é uma questão de variabilidade, de um processo estável, tá? Então gravem logo que o processo sempre tem que estar estável. Vamos ver mais na frente, vamos seguir. Então, o que a capacidade do processo representa? O que é que eu, com a capacidade do processo, eu vou indicar? Um meio de comunicação. Isso. Quando vocês começarem a entender capacidade e começarem a falar com pessoas que entendem sobre capacidade, quando você falar um número, ela vai saber. Quando você falar de carta, ela vai saber. Quando você falar de desvio padrão, subconjunto, ela vai saber. É como uma pessoa que está aprendendo a linguagem de surdo-mudo. Se você for falar surdo-mudo com alguém que não conhece a linguagem, ele não vai entender nada. Mas se você falar surdo-mudo com alguém que conhece a linguagem, ele vai entender como você está falando. É como você falar português com um americano, né? Se o americano não sabe falar português, ele não vai entender. Então o mesmo acontece com a capacidade do processo. Quando vocês aprenderem isso e forem falar com alguém que conheça, ele vai saber. Mas quando for falar com alguém que não conheça, ele não vai entender o que é isso. Eu tive um aluno do curso de Greenbelt que ele me contou que toda vez que ele estava lá no grupo, o grupo estava falando de CP, CPK, carta X/R, carta XAM, carta não sei o que, aí o controle está não sei o que, e não está estável, está instável, o processo saiu de controle. E ele ficava viajando e voando, porque ele não conhecia dentro disso. E ele estava dentro do processo com as pessoas. Aí ele resolveu fazer um curso. Aí ele não só fez o curso de CEP, né? Ele fez o curso de Greenbelt, é muito mais avançado, né? Tem esse curso dentro do curso de Greenbelt e muito mais horas, né? São 81 horas de curso. Então ele aprendeu a linguagem e toda vez que a pessoa falava, ele eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Ele compreendeu, tá? Então, gente, também um indicador para focar nossos recursos. Por quê? Na hora que você tem os números, os valores, você vai dizer onde é que você vai trabalhar ou não. Vai focar o teu recurso, focar o seu trabalho, onde é que você vai olhar para poder melhorar o processo. Qual processo tem que melhorar, qual processo tem que manter, qual que eu tenho que deixar quieto, tá? Reflexão do que o cliente espera, claro, porque você vai enxergar o que realmente está atendendo o cliente ou não. Então esses 3 pontos aqui são importantes na parte de comunicação do processo, né? Então, 6 Sigma é baseado em métricas, né? Quem já ouviu falar dos 6 Sigmas ou vai aprender um pouco mais,
Então, Seis Sigma é baseado em métricas. O programa Seis Sigma é baseado em métrica, medição. Sem métricas, não temos um projeto Seis Sigma. Se eu não medir, eu não consigo ter um projeto Seis Sigma, não consigo ter. Aí vai ver uma coisinha disso aí. Então, ó, agora, para realizar um estudo de capabilidade, o que é que eu preciso para eu realizar o estudo de capabilidade? Deixei aqui vermelho para você botar na cabeça sempre. Então, sempre que você for fazer um estudo de capabilidade, primeiro, eu tenho que saber se as leituras individuais estão como distribuição normal. E a gente já viu isso, né? Lá em distribuição de probabilidade, a gente já viu que como saber se os dados são normais, né? O valor de P tem que ser maior que 0,05. A gente faz aquele testezinho de normalidade que você já aprenderam a fazer no Minitab. Perfeito. Então, primeira coisa, os dados têm que estar como distribuição normal. Se não estiver, tem que coletar os dados, verificar se os dados estão corretos, verificar quem mediu, quem anotou, ou pegar mais dados, mas os dados têm que ser normais. Primeira coisa é. Segunda coisa, a carta de comportamento do processo deve indicar o processo sob controle, ou seja, sem causas especiais de variação. Opa, também a gente já viu essas causas especiais. O que é isso, né? Aquelas causas especiais de variação. Quer lembrar de causa comum, causa especial. Causa comum é um ruído, coisa que acontece sempre. É difícil você detectar. São várias fontes de ruído juntas. E a causa especial é um sinal, alguma coisa que saiu realmente de controle. Tá lembrado daquele exemplo do carro que eu dei da bola de gude, né? Vocês, qualquer coisa volta no vídeo lá, distribuição de probabilidade, vocês vão ver essa questão do causas especiais e causa comum. Então o processo tem que estar estável, tem que estar livre, o comportamento tem que estar livre de causas especiais. E por terceiro, as especificações são focadas na plena satisfação do cliente. Quer dizer, eu tenho que pegar agora meus dados que são normais, meu comportamento que está estável e agora jogar a especificação do cliente no meu processo para saber se eu atendo ao cliente, né? Então vamos ver isso devagarzinho. Então, antes de calcularmos a capacidade do processo, precisamos entender o que? Primeiro, normalidade do processo. Estou voltando não só para lembrar vocês. Normalidade do processo, a gente já viu isso, não está ok. Volta lá no vídeo se você não lembra, para fazer o teste de normalidade, né? A gente já viu. Outra coisa, causas especiais e causas comuns, variabilidade. O processo tem que estar fora de causas especiais. Então também a gente já viu isso. Qualquer coisa volta no vídeo lá de distribuição de probabilidade. Se eu não me engano, lá tem causas especiais e causas comuns. Variabilidade, na parte de variabilidade também tem outro vídeo de variabilidade. Que vocês vão ver o que é. Então, isso a gente já viu, normalidade. Isso a gente já viu, causas. Então, quando tiver normal e quando tiver só causas comuns, o processo, a gente vai fazer o que? Carta de comportamento. Opa, e a carta de comportamento? A gente não viu. Então a gente vai entrar agora aqui para saber como é que se comporta o processo. É esse comportamento aqui que vai definir isso aqui de causas especiais e causas comuns. Mas o conceito de causa comum e causa especial vocês já sabem. Aqui a gente vai identificar se o processo só tem causa comum. Se o processo só tiver causa comum, aí o processo vai estar estável. Se ele tiver causas especiais no meio, o processo vai estar instável. Então eu tenho que ter esse processo estável, tá? Para poder eu fazer estudo de capabilidade. Então vamos primeiro entender agora, continuar a entender o que é o comportamento do processo. Então vamos lá. Comportamento do processo é como o processo se comporta, né? Então são gráficos que a gente vai fazer para a gente identificar os tipos de causas. Tá lembrando que eu falei agora? A gente vai identificar o tipo de causa que o processo está submetido. Quando fizermos o gráfico, a gente vai entender que causa está acontecendo no processo. Separar sinais e ruídos. Quem são os sinais? São as causas especiais. E quem são os ruídos? As causas comuns. Ele vai conseguir enxergar isso e vai fornecer uma visão da situação atual. Pronto, o meu processo está assim, ó. Ó como o meu processo está. Quando eu fizer a carta, ó, meu processo está dessa maneira. Tá saindo ponto, tá entrando ponto, tá dando tá não estável, o processo está cheio de causas especiais. Eu vou começar a compreender como está o comportamento do meu processo, porque eu vou lá no meu processo, pego peças,
trago para um laboratório, meço tudinho, depois jogo na carta, aí vejo como é que está o comportamento dele. Ou anoto valores de entrega de pizza, por exemplo, entregou, quantos entregou e que tempo entregou, né? E calculo como é que está meu processo de entrega. Então eu vou saber como é que está o comportamento do meu processo. Vamos seguir em frente. Tô lembrado disso aqui, a famosa curva sino, né? Que é a representação de um processo normal, onde eu tenho uma média, né? Que é essa bola do centro aqui, que é uma média, e um desvio padrão, que é mais ou menos a distância entre a média e o ponto de inflexão da curva. Então, toda vez que eu tiver uma média e um desvio padrão, eu tenho um processo teoricamente normal, né? Eu posso configurar esse processo. E eu tenho aqui, ó, um sigma para um lado, um sigma para o outro, 2 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 3 sigma. Imagine agora que eu pego essa carta e vire ela aqui, ó, aqui de lado. Opa, olha que lindo. Eu tenho o processo e a região, área de variação natural do processo, onde tem 99,73% da área, é mais ou menos 3 sigma. Estão lembrados? Mais ou menos um sigma vai me dar 68%, mais ou menos 2 sigma vai me dar 95% e mais ou menos 3 vai me dar 99,73%. Então aqui, ó, é os limites de controle. Está a mais ou menos 3 sigma. Os limites de controles estão a mais ou menos 3 sigma. E esse sigma é o desvio padrão do processo. Quando você calcula, pega os dados do processo e faz estatística básica lá e pede média e desvio padrão. Pronto, aquele desvio padrão é esse divisão aqui, que vai gerar os limites de controle. Então, quando os pontos na K, aí eu crio uma carta com o limite de controle superior, o LSC, e o LIC, que é o limite de controle inferior. Então, quando os pontos começam a cair aqui dentro, tá vendo? Os pontos caem dentro dos limites de controle, as observações, eu tenho um processo estável, tá? Vamos aprender que quando os pontos estão dentro dos limites, que é essa área verde aqui, entre mais ou menos 3 sigma, o processo está estável, entre aspas agora. Entre aspas, professor, entre aspas. Aqui dentro também pode ocorrer nuances aqui que possam indicar que o processo está saindo de controle, tá? Então, não necessariamente o ponto tiver tudo dentro, o processo pode estar estável. Então, mas basicamente nós queremos que as observações, os pontos, as medidas, né, as medições de tempo, tudo caia dentro dessa área. Porém, a gente vai aprender que existe uma interpretação dos gráficos. Então, quando acontece esses pontos aqui todinho, isso existe uma interpretação. Como é que eu interpreto esses pontos? Como é que eles vão sendo formados? Essa forma que ele faz? Quando é que ele vai me indicar que eu tenho que melhorar o processo? Quando ele vai me indicar que o processo está cheio de causas especiais? Quando ele vai me indicar que o processo não tem causas especiais, é tudo causa comum e está estável? Então a gente vai aprender aqui como interpretar os gráficos, né? Consiste em entender através dos dados observados o que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode acontecer no processo. Poderemos tomar ações no processo para não permitir que o mesmo saia de controle ou deixarmos o mesmo seguir sem interrupções. Tá entendendo? Essa carta de controle, quando você pegar ela aqui, medir e botar na sua frente, você vai saber como é que o processo está e o que está acontecendo com o processo. A gente está aprendendo agora carta de controle, carta de comportamento, tá? Que eu estou chamando aqui comportamento barra controle. Por enquanto a gente está vendo o comportamento. Mais na frente a gente vai entender o porquê controle, tá? Então, só para dar uma abertura na mente de vocês agora, comportamento é quando eu vou lá no processo, coleto dados, amostra. Imagine, você está indo lá dentro da fábrica coletando umas peças e o processo está rodando. Você coletou as peças, levou para o laboratório, passou 1 hora, 2, o processo está rodando. Aí você vai lá e mede as peças todinho, o processo está rodando. Aí você checa, bota na carta de controle, mas o processo está rodando e fazendo peça. Aí você descobre como o processo estava. Mas essa visão aqui é uma visão de mais ou menos 2 ou 3 horas atrás.
quando você coletou as peças. Então isso é um comportamento, não é um controle. Controle é quando essa carta está lá com o operador e ele, cada vez que ele mede a peça, ele põe na carta e ele olha para a carta e vê como a carta está se comportando. Mas na hora, é no momento exato. Então se você pegou e coletou dados para fazer análise, é comportamento. Se a carta está lá com o operador, fazendo análise na hora, medindo e colocando no gráfico, aí é controle, tá? Vamos falar isso mais na frente de novo. Então, como é que eu vou interpretar esses gráficos? Como é que eu interpreto esse gráfico? Porque o gráfico fala, todo gráfico fala. E a gente tem que entender a linguagem dele. Então, gente, estão lembrados que limite de controle superior, limite de controle inferior. Existe uma média. Essa primeira linha aqui seria a linha do mais ou menos 1 sigma, depois mais ou menos 2 sigma, e a linha dos limites de controle são mais ou menos 3 sigma. Então, você está trabalhando os seus pontos. E um ponto cai fora da linha de controle, ou aqui em cima ou aqui embaixo, então é básico, né? Saiu da linha de controle, perdeu o controle. Então isso está indicando já que existe uma causa especial. Ponto acima ou abaixo do limite de controle. Então essa é a primeira regrinha. Quando um ponto der acima ou abaixo dos limites de controle, você tem um processo que saiu do controle, concorda? Saiu do controle. Então você aqui vai ter que parar o processo, verificar o que foi que houve, checar qual foi a fonte de variação, se foi matéria-prima, se foi um operador que variou, se foi um dispositivo, se foi máquina. Então tem que checar. Checar o alinhamento da máquina, checar se o dispositivo que está utilizando não está com folga, checar se você prendeu bem a ferramenta. No serviço, se for um serviço de entrega, checar se o motoqueiro não está parando no meio do caminho por falta de combustível, ou ele está errando demais, errou a rota. Você vai checar o que aconteceu para esse ponto sair fora da curva. Então, primeira regra é ponto acima ou abaixo do limite de controle. Isso você vai ter que ter na cachola de você aprender, tá? Então, processo fora de controle estatístico quando acontece isso. Outra regra, 9 pontos acima ou abaixo da linha média do processo. Eu tenho o limite de controle, continua tendo limite de controle e uma média. O que aconteceu? Você vinha com o seu processo dessa maneira, daqui a pouco ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos abaixo da linha média. Tá? Caiu abaixo, então alguma coisa aconteceu. Nota que tua média era aqui e a média... Deixa eu pegar aqui a caneta. Passou a ficar aqui, ó. Nesse caso, quando a média disso aqui passou a ficar aqui, você ficou mais próximo do limite de controle. Então, é muito mais fácil você cair fora do controle. Então, o que é que o processo indica? Mesmo estando dentro dos limites de controle, o processo está indicando que, ó, houve alguma mudança aí. Houve alguma mudança, dá uma checada para o processo, porque daqui a pouco ele pode cair fora, porque ele está aqui, ó, muito mais próximo, porque antes ele estava aqui, ó, a distância, né? Era essa distância da média para cá. Agora a média para cá está mais próxima. Então, se ele variou para cá, pode ser que ele varie para cá. Depois os pontos caem aqui, ó, cai fora. Os pontos caem fora. E outro, aí os pontos caem fora, você prejudica o cliente, não é isso? Então aqui ele já indica que você tem que parar. Mexendo, alguma coisa ocorreu no processo. Mexer em alguma coisa. Por exemplo, ele pode ter setado errado, né? Tava um valor X de média que ele tinha colocado, depois ele foi colocar e botou menos alguma coisa. Quando botou menos alguma coisa, o processo fez isso. A ferramenta começou a cortar mais e vir para cá. Tá? Então 9 pontos acima, isso pode ocorrer aqui em cima também da média ou abaixo da média. Você tem que parar o processo. Isso pode mostrar uma variação de causa especial, tá? E tendo causa especial, o processo está fora de controle. Mais uma regra: 7 pontos consecutivos decrescentes ou crescentes. Olha, então quer dizer o quê? Ó, ele tava trabalhando aqui, tava normal, pouco, caiu pra cá, subiu, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa. Ele já viu que tá crescendo. Então tá crescendo, né?
ele pode o que? Descambar. Isso aqui pode chegar o que? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Pode acontecer um ponto aqui, pode acontecer um ponto aqui, depois um ponto lá e sair fora, né? Isso pode ocorrer se ele não parar. Então, 7 pontos. Aqui está mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu fiz esse gráfico, eu acho que o Minitab estava com 6 pontos, que você pode alterar. Depois, mais na frente, você pode definir se quer 6, se quer 5, se quer 7, se quer 9. A regra são 7 pontos consecutivos, é o nome da regra. Mas depois você pode definir se quer 9 pontos consecutivos. Eu vou explicar a vocês mais na frente. Que a gente pode mexer no time da regra, tá? Mas a regra é 7 pontos. Se subir ou descer tantos 7 pontos consecutivos, também está demonstrando que vai sair de controle. Então você tem que parar também, porque é uma tendência do processo sair do controle. Então você tem que parar para verificar o que aconteceu. Isso pode estar tendo o quê? Uma folga no dispositivo, né? O dispositivo pode estar folgando e está mostrando o que está e vai sair. Aí você vai parar para verificar quando vê foi o dispositivo que estava folgado. A ferramenta estava desgastada já, você não trocou. Tudo pode acontecer. Então, outra regra, 14 pontos consecutivos alternados acima e abaixo da linha central. Quer dizer, o ponto ficou, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Porque assim fica bonito, gente. Quando o gráfico está muito bonitinho, é porque a coisa está feia. Então, quando o gráfico está feioso, é porque o negócio está bonito. Essa é uma das técnicas que a gente usa do gráfico. Então, ó, 14 pontos consecutivos alternados acima e abaixo da linha central. Isso pode acontecer que é uma variação grande que está acontecendo. Então tem que parar também. Mudança na média do processo, pode ter mudança na média. E você tem que observar se isso não vai também ocasionar problemas, né? Então isso, por exemplo, quando é uma carta de controle, o operador tem que saber de todas essas regras. Porque ele vai colocando o ponto e vai observando. Ele coloca o ponto e observa. Vamos fazer tudo isso mais na frente. 15 pontos consecutivos a 1 sigma da linha central. Quer dizer, ó, você começou o seu processo, daqui a pouco ele começou a variar menos, ó. Começou a ficar só dentro da linha de mais ou menos 1 sigma. Opa, o que aconteceu? Isso pode ter acontecido. Agora, mas não melhorou, professor? Melhorou porque melhorou a variação. Claro, melhorou a variação. Mas o Minitab e a estatística, ele informa que houve uma mudança. Houve uma mudança no processo. O que é que pode ter ocorrido para ficar melhor? Não sei. E será que esse melhor é melhor para você? Porque aqui você não está atendendo ao cliente. Então, o que aconteceu aqui? Diminuiu a variabilidade. Mas pode ter acontecido alguma coisa que para você é um desperdício. Vamos lá, fazer um exemplo aqui. Para a gente entender porque isso pode ser um problema para você. Imagine que você tem uma máquina funcionando aqui. Aí um belo dia você pegou lá o processo e viu que verificou isso. Reduziu a variabilidade. Aí você, opa, o que aconteceu? Ó, por que a variabilidade reduziu tanto? Aí foi lá perguntar ao processista, lá, ao operador, o operador disse, ó, chegou um mecânico novo, aí entrou um mecânico novo, e esse mecânico novo, que é ajustador de máquina, ele ajustou essa máquina melhor, disse que a gente tem que fazer agora calibragem dessa máquina todo dia. Todo dia a gente tem que calibrar essa máquina, para poder ela funcionar. Todo dia? Mas será feito mensalmente. Calibração mensalmente. Não, agora isso todo dia a gente tem que calibrar primeiro turno. Mas a gente gasta meia hora para calibrar esse negócio e é caro. Eu já estava atendendo ao cliente. Eu fazia uma vez por mês. Essa meia hora que eu parava para calibrar a máquina. Eu atendia ao cliente. Agora eu tenho que parar todo dia meia hora para fazer uma calibração que é cara. Primeiro, perder todo dia meia hora de produção. Eu só perdia uma vez no mês. E outro eu gastava X, agora eu estou gastando muito mais no mês, que eu não preciso disso. Não, para, chama ele aqui. Tem que chamar o mecânico, dizer para ele que não precisa, eu não preciso disso, porque eu estou gastando dinheiro numa coisa que eu não preciso. Então, gente, tudo é custo-benefício. O que é bom, o que é ruim? Você tem que pesar. Claro, ficou melhor. Você afastou-se muito mais aqui a tua variação. Quando você for calcular o limite de controle, os limites vão reduzir para cá. Se você pegar essa família aqui e calcular de novo a carta de controle, ele vai fechar mais.
fechou mais, vai ficar muito mais afastado do cliente. Mas é preciso disso? É preciso gastar mais com isso? Não. Não necessariamente precisa gastar muito mais dinheiro para ter isso, porque você já está atendendo ao cliente dessa maneira. Então, entendeu? Você tem que entender por que houve uma redução da dispersão do processo. Por que houve? Para saber se isso é bom para você ou ruim. Tá, gente? Qualquer dúvida, vai lá, manda o zap, manda a conversa, liga pro telefone, vai lá no Telegram, no grupo, manda pra gente, tá? E a gente vai discutir isso aí também. Quem tiver alguma outra dúvida por causa disso. Aqui, ó, 8 pontos consecutivos a mais de um sigma da linha central. 8 pontos consecutivos a mais de um sigma da linha central. Quer dizer, 1, 2, 3, 4. Depois caiu pra cá, um aqui, outro aqui, outro aqui. Ó, aqui é a linha central a mais de um sigma. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então não estava acontecendo isso, né? Até aqui não tá. Aí quando chegou nessa parte aqui aconteceu. Então isso demonstra que vai haver uma variação maior. Houve uma variação maior. Não tá caindo mais ponto nenhum em mais ou menos um sigma, tá caindo sempre acima de mais ou menos um sigma. Então isso pode variar para cá, depois variar para lá, variar e sair de controle, né? Então aqui ele já demonstra que saiu do controle. Porém as peças todinhas aqui estão boas. Variou, então você vai lá e checa o que foi que houve, para poder voltar ao normal. Pode ter tido alguma variação grande, porque houve uma variação de uma causa especial. Então, instabilidade do processo. Então, tem mais regrinha? Então, tem outras regras, mas essas são as principais regras. Depois a gente vai ver todas as regras que estão no Minitab. E o Minitab faz tudo isso automático. Olha a coisa boa, o Minitab faz tudo isso automático. Mas a gente tem que saber, né, que isso existe. Então, aqui vai uma atenção muito grande para vocês. Fique atento. Isso aqui são limites de controle, que são dependentes de quê? Do desvio padrão. Tá lembrado que é mais ou menos um sigma, mais ou menos 2, e eles estão a mais ou menos 3 sigma. Então, os limites de controle, vocês vão ver na frente, que eles são calculados. Cada processo tem o seu limite de controle, porque cada processo vai ter sua média e sua variação. Então, dependendo da variação, esses limites de controle vão variar. Esse limite de controle não são especificações de cliente, tá? Não são, gente. Então, imagine que para você ter um bom processo que atenda o seu cliente, seu processo tem que estar com os limites de controle aqui, e os limites de cliente tem que estar acima e outro aqui abaixo, por exemplo. Aqui é onde está o limite de cliente. Então você tem folga, porque ó, do limite de controle para o limite de cliente, você tem uma folga, entendeu? Isso é que é importante. Esse aqui tá um absurdo, né, gente? Deixa eu voltar aqui para apagar essa linha aqui, porque essa tá triste, né? Então, opa, caneta não, caneta. Então aqui está o seu limite. Então você tem uma distância. Imagine se você pegar, por exemplo, agora, você calculou os seus limites do teu processo. Aí foi lá no desenho do cliente, pegou os limites de especificação do cliente e ele deu aqui. O que aconteceu? Aí vai sair mais na frente que o teu processo não tem capacidade para entregar ao cliente. Porque os limites do cliente estão dentro do limite de controle. Então você vai controlar aqui se o cliente quer aqui. O cliente quer nessa região e você está controlando aqui. Então não adianta, né? Nós vamos aprender isso mais na frente. Mas por enquanto vocês vão entender que limite de controle não é limite de especificação, tá? Limite de controle é calculado. Limite de especificação ele é entregue pelo cliente. O cliente quer isso. O cliente quer isso aqui. É a especificação do cliente. Você não pode mandar na especificação do cliente. Você manda aqui no seu processo. Você melhora, você piora, você altera, você ajeita o seu processo, tá? Cuidado com isso. Então, cartas de comportamento. Existem vários tipos de carta. Quais são as cartas que a gente tem hoje? Para dados variáveis ou para atributo. Então, essas cartas aqui que são para atributo, a gente tem as cartas gráfico P, ou gráfico ou carta, você pode chamar. Carta P, carta NP, carta U, carta C. Quando a gente chega lá em atributo, a gente vai ver isso aqui detalhadamente, tá?
Então, por enquanto, esquece isso aqui. Mas aqui é carta para controle de dados atributos. Que são dados esses? Contagem. Quando eu conto 1, 2, 3, quantidade de erros, quantidade de peça refugada, né? Aí eu vou aqui e trabalho nessa área. Nessa área que é variável, aqui é quando eu meço, uso instrumento de medição. Opa, quando eu uso instrumento de medição, eu trabalho aqui. Eu faço gráfico x/s, que é x médio e desvio padrão. Eu faço gráfico IMR, que é individual, e esse MR de Move Range, amplitude móvel. Ou faço um gráfico de x/r, que é média de x e amplitude. Aqui é I de individual, Move Range, e aqui é x/r. Então, a gente vai primeiro trabalhar com esse gráfico de IMR. Primeiro vamos fazer esse gráfico de IMR para entender o que é que significa isso e começar a entender como se trabalha com esse gráfico e entender o comportamento do processo, tá? Vamos fazer esse gráfico IMR. Vocês vão ter, tá? Todos os gráficos que estão ali, vocês vão ter todos os cálculos, tá? Todos os cálculos. Porém, você não precisa fazer esses cálculos na mão. Deixa o militar fazer, mas todas as fórmulas eu vou colocar aqui para vocês entenderem que existem fórmulas para isso. Então, para a carta individual e amplitude móvel, que é a X e R, X é XMR ou XAM, o N é igual a 1, todo valor é igual a 1, é individual. Então, cada ponto que você coletou vai ser um ponto na carta. Ah, eu tenho 20 dados, então vai ser 20 pontos na carta. Eu tenho 25 dados, 25 pontos na carta. Para que eu uso essa carta de IM? A carta individual. A carta individual eu uso muito para quando eu tenho poucas medições. E é caro. Medir muitas peças é caro. Eu tenho 15 peças para medir. Eu tenho 25, 30. Eu tenho poucas peças. Aí eu tenho, é mais difícil medir e ter dados. Aí eu uso uma carta de individual, Move Range. Então aqui está os cálculos das linhas médias. A média das medidas, que é a média de X. Então eu tenho tanto X, N pontos. Eu somo a quantidade de pontos e divido pela quantidade. Né? Eu encontro a média. Você já sabe que medir a média. E a média das amplitudes. Quer dizer, eu faço a amplitude entre pontos. Depois eu tiro uma média. Em módulo, claro, porque às vezes você faz o maior menos o menor, menor menos o maior e dá negativo. Mas você quer o valor positivo. Sempre o valor positivo. Aqui está os cálculos dos limites de controle. Está lembrado que eu falei que é calculado? Carta individual, limite superior de controle é a média mais 3 vezes sigma. Está lembrado que é mais ou menos 3 sigma? Então, a média mais 3 vezes o desvio padrão, eu vou dar o limite superior. E a média menos 3 vezes o padrão, eu dou o limite inferior. E a carta da amplitude? É o limite superior de controle de amplitude, que é igual a isso aqui é um número já estatístico, vai ser para vocês são um fator, vai ser sempre esse fator na carta XAM, na carta IAM, sempre vai ser esse fator vezes a média da amplitude que foi calculada aqui, ó, a média da amplitude. E o limite inferior é zero. Então aqui eu tenho a carta, os cálculos dos limites de controle, né? Vamos depois quando for chegar na carta de controle manual, a gente vai calcular isso na mão. Aí a gente vai aprender a calcular na mão. Primeiro vai começar a fazer no militar, vai ser fácil, fácil. E existe o estimador do desvio padrão, né? Para processos estáveis. Então eu vou usar o que? O desvio padrão que eu pego aqui, que é a amplitude, e divido por também esse fator aqui, ó, 1.128. Também é um fator que sempre eu vou fazer isso quando eu tiver a carta XAM e AM, né? Então eu vou estimar o desvio padrão. Mas por que eu tenho que estimar o desvio padrão? Então vamos entender por que a gente tem que estimar o desvio padrão. Então vamos lá. Todos os processos é constituído de várias pessoas. Imagine um processo que tem 3 turnos funcionando, fazendo o mesmo produto, o mesmo processo, mas só que são pessoas diferentes. Pode estar usando até o mesmo instrumento lá, porque cada um deixou os instrumentos lá. Então está o mesmo instrumento, a mesma máquina, as mesmas matérias-primas. Porém, cada turno vem uma pessoa diferente. Então, cada vez que eu vou tirar uma amostra desse processo, eu vou ter uma média e um desvio padrão diferente, né? Imagine que cheguei no primeiro turno, fui lá, era João que estava funcionando, trabalhando, e eu tirei uma amostra. Aí eu encontrei esse processo aqui, uma média e um desvio padrão. Mas no segundo turno eu fui lá e era a Rita.
eu encontrei uma média e um desvio padrão. Só que ó, a média já se afastou para cá. Porque a média é outra, o desvio padrão é outro. Depois eu fui no terceiro turno, peguei Luiz. E também deu diferença. Uma média que está aqui e desvio padrão. Isso está acontecendo por quê, gente? Porque eu estou jogando dentro do processo as variabilidades dos operadores. Existe variação entre João e Rita, a média mudou. Existe entre Rita e Luiz, que a média mudou, também entre Rita e João, porque você jogou a variação operador e eles estão variando, né? Aqui tá só explicando o que eu estou falando, tá? Então no final, se eu começar a pegar vários processos, tudo isso aqui é a mesma peça, operadores diferentes, e está indo tudo para o cliente. Mas não só vai a peça de João para o cliente. Vai a peça de João, vai a peça que Rita fez, vai a peça que Luiz fez, vai a peça que outro processador entrou aqui para fazer. Então, no final das contas, o que vai para o cliente é essa variação aqui, ó. Tá variando daqui para aqui. Se essa variação aqui atende ao cliente, perfeito. Se isso aqui está atendendo ao cliente, bom, beleza. Você está atendendo ao cliente. Essa que são subgrupos, eu chamo de subgrupos, que eu peguei um grupo de João, peguei um grupo de Rita e de Luiz, que eles têm variações entre eles. Porém, o processo é esse, não esse. Então, na hora que eu pego o desvio padrão da amostra para fazer um cálculo de comportamento, eu não posso usar esse desvio padrão, porque esse desvio padrão é só dessa amostra. Aí eu pego e faço isso aqui que a gente viu aqui agora. Faço isso aqui. Uso isso para poder estimar que isso aqui está acontecendo. Tá? Estimar que isso está acontecendo. Existe uma variação nas variações de cada vez que eu pegar uma amostra do processo, pego outra e comparo, vai ter uma diferença, vai ter uma variação. Então, para eu estimar essa variação toda num processo, eu jogo aquela forma de estimativa, tá? Então, para isso que serve aquela estimativa. E vocês vão ter que, o Minitab faz isso para poder estimar a partir de uma amostra como é o teu processo real, tá? Então, gente, aqui tem um exemplo. Vamos lá. Tem os dias, 15 dias aqui, foram marcados tempo de entrega. Aí marcou o tempo de entrega em 15 dias. E aqui calculou a média do tempo de entrega, né? Aqui foi o que é a média? Somou todos esses valores e dividiu por 15, que a 15 é a quantidade. Somou tudo, dividiu por 15, pô, deu isso aqui, X média. Agora o Move Range, que é a amplitude móvel. A primeira não tem amplitude. Por quê? Porque eu só tenho um número. O que é amplitude? Não é o maior menos o menor? Então, se no primeiro dia eu só tenho o tempo de entrega de 15,18, como é que eu vou fazer amplitude? Não tem como fazer amplitude, só tem um número. Então, eu deixo para fazer no segundo dia. No segundo dia, eu tenho o número 25,86. Agora eu tenho o segundo dia e o primeiro. Aí eu peguei e calculei a amplitude entre o primeiro, o segundo dia e o primeiro. Por isso que ele moveu a amplitude. Não existe amplitude aqui no primeiro dia, porém ela moveu-se para o segundo e começou a partir do segundo. Por isso que é chamado de Move Range ou amplitude móvel, tá? Então aqui, ó, eu fui calculando 25,86 menos 15,18, boto aqui. Depois é esse menos esse, bota aqui, depois é esse, menos... aí em módulo, sempre em módulo, tá? Sempre o valor positivo. Depois eu calculei a média. E a média aqui é o que? Soma todos esses e divide por 14, porque eu não tenho aqui 1, divido por 14. São 14 pontos, tá? Aí eu calculo, estimar o desvio padrão. Não é amplitude média sobre isso aqui? Que é amplitude média? 6,12. 6,12 sobre R. Ó, desvio padrão 5,42. Se você calcular o desvio padrão daqui, não vai dar 5,42, vai dar um pouco menor. Por isso que ele estima o processo para isso. Aí esse aqui é que ele utiliza para calcular os limites de controle. Então, quem é o limite de controle superior? X barra mais 3 vezes sigma. Então, aquele igual. X barra, a média 21,82, tá aqui, mais 3 vezes 5,42, que é 5,42. Limite de controle 38,08. E aqui é o menos 3 sigma, que deu 5,56. Então aqui eu tenho os limites de controle das cartas. Isso é o que o Minitab vai fazer. Depois ele calcula o limite de controle da carta da amplitude móvel. Porque na própria carta tem duas cartas. Eu vou explicar por que mais na frente. Por que tem duas cartas dentro de uma carta? Por que tem duas cartas dentro de uma? Vamos ver mais na frente.
o aprendizado vai sendo construído, né? Então aqui, como eu calculo o limite de controle? Limite de controle superior da amplitude é a fórmula 3,268, que é um padrão, sempre vai estar, vezes a amplitude média. Pronto, pegou esse valor vezes quem? 6,12, que é a amplitude média, deu 20. E o outro é zero. Então você tem os dados para montar a tua carta. Aí você monta a sua carta, tá? Só que quando chegar lá em carta de controle, a gente vai fazer isso na mão e vai fazer uma carta realmente manual. Mas agora, só vocês entenderem como o Minitab trabalha, que vai ser isso aí. Então depende de como você botou aqui seus dados, você vai ter esses valores, tá? E vamos aprender aqui com o exercício CEP 2 da carta comportamento individual. De novo, vou fazer aqui como estou fazendo no seu material, para você ver que está tudo passo a passo, né? Depois a gente abre o Minitab para fazer lá. Então, gente, quando você abrir o seu Minitab, você vai entrar lá, ó, estatística, carta de controle. Primeiro você abre aqui o exercício, né? E vai dar uma olhadinha no worksheet. Olha, sempre que abrir exercício, olha o worksheet, vê os dados que estão lá, entenda quais são os dados que estão lá distribuídos para você fazer a análise. Então aqui, ó, aí depois estatística, carta de controle, cartas de variáveis para dados individuais. Então você tem que entrar aqui. Cuidado para não entrar variáveis de subgrupo, nem carta de atributo, nem ponderada, nem muito não. É cartas de variáveis para dados individuais. E aqui vai aparecer IAM, individual e amplitude móvel. Quem tiver com o inglês vai aparecer IMR, que é Move Range, tá? Mas é IAM, individual e amplitude móvel. Aí clicou, vai aparecer esse dado aqui, esse quadro, sempre parece um quadrinho, né? Clicou aqui dentro, ó, traz o tempo de entrega aqui para dentro e dá um OK. Dê um OK, você, pô, acabou essa carta pronta. Veja que facilidade no Minitab. É uma maravilha esse Minitab, né? Então ele vai mostrar a você a carta. O que é a carta? Leituras individuais, está aqui. E aqui a amplitude móvel. Então, dentro de uma carta, tem duas cartas. A carta das leituras individuais, são os pontos, e aqui das amplitudes móveis. Note que ó, o ponto 1, que é esse ponto aqui, não tem amplitude, tá lembrado? A tabelinha que a gente não fez no ponto 1, passou a partir do ponto 2, começou a ter amplitude. Aqui a média, tá vendo? Isso aqui é a média, e aqui é a média também. Aqui é a média da carta individual, e aqui é a média da amplitude móvel. Limites de controles, ó, limites de controles, são essas linhas vermelhas. Limite de superior de controle, limite inferior de controle, né, da carta individual, limites de controle da carta amplitude e limite inferior da carta de amplitude, que é zero. Aí demonstra os pontos, ó. Eita, já apareceu ponto vermelho na carta de individuais e pontos vermelhos na carta de amplitude móvel. Essa é a grande sacada do Minitab. Na hora que ela faz a carta você e você olha para a carta e vê esses pontos vermelhos, você já diz de cara que o processo não está estável, porque o processo gerou pontos fora de controle. Aqui já é um ponto de cara fora de controle. Aqui está mostrando que está um fora de controle. Aqui também mostra fora de controle. Tá vendo que está aparecendo um pontozinho, um númerozinho que é um 1. Aqui aparece o número 1, aqui aparece o 3. Quer dizer que esse ponto infringiu o teste número 1. Esse ponto infringiu o teste número 3. Aqui, na amplitude móvel, na amplitude, já esses dois pontos infringiram o teste número 2. Tá? Então fica fácil de você perceber. Pode ver, quando o gráfico está feio, ele está bonito, né? O gráfico está feio, que coisa feia danada aqui. Ó. Mas veja que aqui está estável, mas aqui ficou instável. Aqui ficou instável. Então vamos ver aqui na frente mais um pouquinho. Então, as perguntas aqui. O processo está livre de causas especiais? Não. Está aparecendo causas especiais. Vamos ver daqui a pouco o que é esses pontos aqui. Né? Esse primeiro de cara saiu de controle, né? Ponto fora de controle. Então ele está com causas especiais. O processo está estável? Não. Se o processo existe e não está livre de causas especiais, então o processo não está estável. O processo está instável? Sim. O processo está instável porque ele está com causas especiais. Né? Então,
Então, essas causas especiais, esses pontos aqui, gente, vocês vão enxergá-los aqui, ó. Na hora que você chamou para fazer o gráfico, tá lembrado aqui? Na hora que chamou, existe aqui, ó, opções de IAM. Na hora que eu entrei para chamar e dar um OK no gráfico, existem as opções de IAM, que é o que eu vou mostrar aqui na frente. Tá maior, tá vendo? Tempo de entrega, opções de IAM. Aí você vai clicar lá em opções e vai procurar a linha testes. Quando você entrar aqui em testes, aí você vai ter todos os testes. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. São 8 tipos de testes que o Minitab faz. Então você pode escolher se quer todos os testes. Depende do teu processo, gente. Depende muito do teu processo, né? Se escolhe todos os testes, aí você vai ficar muito rigoroso. E também você pode mexer aqui nesse K, que é a contagem. Por exemplo, K pontos consecutivos do mesmo lado da linha central. Aqui pode ser 10, pode ser 8. Aí você escolhe uma quantidade. Ele tem um limite. Você vai escolher lá um limite que ele dá. Então, K pontos consecutivos alternados para cima e para baixo. Você pode escolher. Tá lembrado que K pontos consecutivos, todos crescentes ou decrescentes, pontos subindo ou descendo, 6. Aqui pode ser um 7, pode ser até 9. Se eu não me engano, pode ser até 9. Então você pode mexer aqui. Se você aumenta a quantidade de pontos, você facilita para o processo. Você abre mais um pouco do processo. Se você aperta mais a quantidade de pontos, você está sendo mais rigoroso. Você quer um processo com um controle mais rigoroso, tá? Então, você pode mexer aqui. Mas quando você mexe aqui, você está mexendo só no seu arquivo que está aberto e trabalhando, tá? Só no seu arquivo. Então, toda vez que você for fazer um arquivo e for mexer nos testes e queira mexer, você vai entrar aqui e mexer. Então, você só mexe, quando você mexer aqui, isso vai ficar só disponível para aquele arquivo que você salvou, aquele projeto. Se você quer colocar os valores para sempre que você abrir a carta, tá os mesmos testes com os mesmos pontos, aí você vai lá em opções. Vai lá em ferramentas, vai em opções e vai mexer no full mesmo, vai mexer na raiz, tá? Aí você procura ferramentas, opções, vai lá em testes, cartas de controle de ferramentas, testes, aí vai aparecer os testes. Então quando você configurar isso daqui, toda vez que você abrir uma carta de comportamento, qualquer que seja, vai estar como você colocou aqui, tá? Se não, você quer mexer lá, você mexe lá. Quer mexer aqui no full do Minitab, para toda vez que você abrir um arquivo novo, ele vai estar sempre mostrando a você os testes que você sempre quer fazer. Então você escolhe como fazer, tá? Então, já que eu fiz esse aqui, fácil, carta de controle, carta para variáveis de dados, IAM, né? Vocês vão fazer, e gerou esse ponto, vamos só verificar. Aqui foi o teste número 1, que foi o teste ponto fora do limite de controle. Esse teste 3, o que é esse teste 3? Se você olhar o 3 aqui, ó, 1, 2, 3, K6, K6, 6 pontos consecutivos, todos crescentes ou todos decrescentes. Então aqui houve, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Esses pontos estão decrescentes. Esses pontos estão decrescentes, por isso que ele bateu aqui, ó. Porque isso pode prejudicar. Então nesse momento aqui, quando o operador está controlando o processo, não agora, porque você pegou e mediu e viu isso. Depois que você viu isso, essas peças todinhas já foi para o cliente, já só foi ver o comportamento. Mas quando o operador está usando isso como uma carta de controle, ele não está vendo essa parte da frente aqui. Ele está até aqui. Na hora que ele bota esse ponto aqui, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, se na regra dele está 7 pontos, ele sabe, foi dito pelos engenheiros de qualidade, ó, 7 pontos consecutivos, acima ou abaixo para o processo, para verificar o que foi que houve, ele aqui vai parar o processo. Ele não vai deixar chegar aqui. Ele vai parar aqui, né? Vai chegar aqui, ó, vai dizer, canetinha, para o processo aqui. Aí ele vai ajustar o processo, né? E depois o processo vai tomar a ordem de novo. Aqui você não parou porque você estava só vendo um comportamento. Você foi lá, pegou os dados e botou na sua mesa e viu. Você não está controlando nada. As peças que estão lá estão tudo indo embora para o cliente. Você só está enxergando como o processo estava. Tá?
Mesma coisa aqui, ó. Ele pararia aqui. Aí ele, imagina que ele resolveu, começou a continuar, tá bem. Mas quando chegou aqui, ó, deu item 2. O que é o 2? Vamos ver o que é o 2? O 2 é, ó, 9 pontos consecutivos do mesmo lado da linha central. 9 pontos do mesmo lado da linha central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos, tá? Esse é o nono. Do mesmo lado aqui da linha central, estão tudo lá de cá. Note que esses aqui subiram, desceram, foram para lá, desceram de novo. Mas aqui ficaram 9 pontos consecutivos do mesmo lado da linha central. Coisa que não é bom. Então ele tem que parar também o processo. Outra, gente. Por que tem duas cartas? Carta IAM e a carta amplitude. Note que ele detectou problema aqui, mas não detectou problema aqui, ó. Nesses pontos aqui, ó. Tá vendo? Aqui apareceu o problema, aqui não. Depois, aqui apareceu o problema e aqui não. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu não tiver as duas cartas, eu não consigo detectar o problema. Se eu tiver só uma carta, nesse momento aqui vai passar o problema. Se eu tiver só a carta de amplitude, nesse momento aqui o problema vai passar. E pode descambar aqui para dar erro. Então, gente, por isso que tem coisas que o valor individual vai detectar e tem coisas que só a amplitude vai detectar. Tá? Então, por isso que tem duas cartas. Tem que ter a carta individual e a carta da amplitude. Para o quê? Para detectar as duas coisas quando acontecer, tá? Por isso tem que ter as duas cartas. Então, vocês agora vão fazer o quê? Vão estudar, quebrar a cabeça, pega o material e façam. Não vou nem abrir o Minitab agora. Vocês vão fazer de acordo com o que eu botei lá no material e vocês vão fazer esse exercício, que é a continuação do 2, pegando o tempo de entrega 2, responder isso aqui. E vão fazer esse exercício aqui também, ó. Teste normal. Agora aqui é faça o teste de normalidade e elabore as cartas IAM de comportamento. Aí vai ter enchimento de saco de cimento, tempo de entrega de pizza, tempo de pintura das salas. E você vai responder aqui, os dados são normais? O processo é estável? Por quê? Quais critérios desestabilizou o processo, tá? Então façam esses dois exercícios, esse e esse. Sentem aí no Minitab, façam, porque depois... Opa, aqui acabar, né? Vou voltar pra cá. Depois que vocês fizerem, vocês entram no videozinho que é o próximo, que é esse próximo videozinho aqui, que é a capacidade do processo parte 2, que a gente vai ver, não vai nem entrar aqui, vai entrar na resolução do exercício, tá? Aí vai entrar na resolução do exercício, que vai fazer esses dois exercícios aqui, esse e esse. Então façam, estudem lá o material e façam aqui, e depois vejam como eu fiz todo no Minitab junto, tá? Beleza? Então, qualquer dúvida, faça o exercício. E qualquer dúvida, entrem lá no grupo do Telegram e falem comigo, diretamente comigo, tá? E a gente vai tirar a dúvida que precisar. Então, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Um beijão no coração e fiquem na paz. Bye, bye.